Segurança agora, site imediato, TV Onda Digital. Isso aí, Hilton Ferreira, o homem do Oscar da segurança. Já está vendo lá o fundo, né? Hoje a entrevista é uma exclusiva e especial com esse jovem competente delegado de polícia e diretor-presidente do Detran. Isso mesmo. O Detran que é destaque nacional com a CNH social, o núcleo de atendimento às vítimas de acidente de trânsito, e tudo isso, muito mais, você vai saber através dele mesmo. Vamos nessa? Vamos conversar com o diretor-presidente do Detran Amazonas, inclusive o BO Evitável. Vem comigo. Estamos agora, mais uma vez, visitando esse jovem competente profissional da segurança e do trânsito. Muitas vezes as pessoas perguntam por que você começa falando sempre da pessoa, né? Que por trás do profissional, sim, o nosso público sempre pede para conhecer o outro lado. E a quem assistiu há um ano atrás, já tem a nova geração que nós estamos falando. Para Manaus, para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo. Nós temos, inclusive, telespectador nosso lá em Portugal. Temos amigos lá nos Estados Unidos, o Coronel Benfica, que estava morando lá, e outros amigos. E a gente começa. Queria que você falasse para o nosso público, de segurança agora, do imediato da TV Onda Digital, de todas as nossas redes, o cidadão Rodrigo Sá. Primeiramente, Vitor, agradecer aqui, mais uma vez, estar aqui contigo no Segurança Agora. Você é um grande amigo, apertar sua mão aqui. Opa. Dizer que a parceria continue, você é um cara entusiasta desse tema, não só da segurança, como do trânsito também, e muito feliz. E dizer também que você foi o primeiro a iniciar uma entrevista falando um pouco sobre a pessoa. Foi a primeira entrevistador, assim, de programas que eu participei, enfim, de entrevistas, em que perguntou sobre quem é o Rodrigo Sá. Depois, em seguida, tive outras oportunidades, mas você foi o primeiro a tocar nesse ponto. Eu acho muito importante porque, às vezes, as pessoas, como você bem frisou, não sabem a nossa história, não sabem de onde nós viemos. E muita gente acha que caiu de paraquedas onde está. Né? O Rodrigo Sá, eu repito o que eu falei há um tempo atrás, há um ano, né? É muito difícil a gente falar de si mesmo, mas o Rodrigo Sá é um cara trabalhador, né, que estudou muito para chegar onde chegou. É importante que se diga isso, vim de família humilde, né, de família simples, minha mãe é mãe solo, né, me criou sozinha, é nascido em Humaitá, no interior do estado do Amazonas, e eu sou daqui de Manaus. Então tudo que eu construí na minha vida foi com base no estudo. Ela se esforçou a vida inteira para me dar uma condição boa para que eu estudasse. Então eu devo tudo que eu conquistei ao estudo. Por isso eu sou entusiasta disso, estimulo outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. E sempre que estou nas escolas, especialmente agora, a gente tem palestrado muito para jovens, coloco o estudo como a principal fonte, como referência, a principal fonte de crescimento, de conhecimento e de cidadania. Né? Você só consegue construir alguma coisa se você tem ensinamentos que você leva para a vida e carrega para a vida inteira, não só pessoal como profissional. Então o Rodrigo é um cara que sempre estudou. Formei na Faculdade de Direito. Ele estudou aonde? A sua base de Eu formei na Universidade Federal do Amazonas. Não, lá atrás. Lá atrás eu estudei no Ida Nelson, né? Como eu falei, minha mãe se esforçou muito, trabalhava muito para me dar uma educação de qualidade. Estudei no Ida Nelson, depois fiz mini vestibular para a escola técnica, antiga escola técnica. E não era fácil. Não. Nossa, foi uma primeira conquista, né? Quando eu saí do colégio, do nível do ensino fundamental, na verdade, e passei no mini vestibular para o nível médio. Foi a primeira grande conquista ali. Você fez eletrotécnica, acredite. Eletrotécnica, só as feras. Então você é bom de física, de matemática. E eu vou te dizer daí o seu raciocínio lógico. E aí, com base nesse conhecimento de física e matemática que eu adquiri na escola técnica, eu fiz vestibular para engenharia de computação, na antiga UTAM. Então, eu formei em Direito pela UFAM, né, na Faculdade de Direito, comecei lá na antiga Jaqueira, no centro da cidade. Depois do meio para o final, a gente terminou no campus, né, quando inaugurou o campus da Faculdade de Direito, e cursei Engenharia de Computação. Não cheguei a concluir, mas cursei boa parte do curso. Tive que optar lá por conduzir, dar seguimento com o curso de Direito e trabalhar. Né? Não dava só para ficar em duas faculdades sem trabalhar.
precisava trabalhar para ganhar um dinheirinho e conseguir custear aí os livros e o restante dos estudos. E sempre nas suas... Eu gosto muito de acompanhar o profissional fora. Porque quando o profissional, quando ele trilha uma carreira de sucesso, mas todo mundo quer explorar o lado, isso aí já é o resultado de tudo isso que você está contando. E eu observo também nas suas postagens, eu lhe sigo lá no Instagram, no Facebook, estou sempre verificando sua questão familiar. Eu acho que isso falta. Inclusive, vocês gestores têm que copiar. Porque para que a sociedade saiba que tem filho, que tem família, que tem esposa, que tem isso, o que faz na hora, porque você é um homem público, você não abre mão disso de mostrar quanto é bom você estar em família. Isso vem da mãe. Como é o nome da sua mãe? Ana Maria de Sá Barbosa. Isso é muito importante. Sabe que eu disputei um processo eleitoral, né, no ano passado, e nele eu pude vivenciar várias experiências, conheci várias pessoas, e minha mãe também se tornou uma referência de guerreira, de mãe solo, que a gente não sabe, mas tem muitas por aí, que batalham muito para criar os seus filhos. Então acho que família é a base de tudo. Com a minha mãe eu aprendi isso, né? E eu vim numa carreira que você conhece bem, eu sou delegado de polícia há 12 anos, servidor público há mais de 20 anos já, fui servidor do Ministério Público Estadual também, e durante a vida pública a gente se depara com muita coisa boa, muita coisa ruim, mas você precisa extrair o melhor disso tudo. As experiências, todas elas são válidas, inclusive as ruins, eu sempre digo. E a base familiar é algo que eu carrego comigo, porque não só adquiri isso durante as minhas experiências de vida e profissionais, como eu tive uma base familiar mesmo desde pequeno. E família é tudo, eu converso com a minha filha, eu acho que a gente precisa demonstrar carinho, afeto, e isso nos dá combustível para enfrentar essa jornada de trabalho. A famosa recarregando as baterias. Recarregando as baterias. Recarregar, às vezes, muita gente fica apostando, tá na lancha, tá bebendo, como se tivesse, na verdade, tá extravasando, não recarregando. Exatamente. E eu acho muito bacana isso, eu sempre acompanho lá. E eu acho que a função do homem público é se tornar, de fato, uma referência, um exemplo. A gente precisa entender, hoje eu abdiquei de muita coisa na minha vida, e vai ao encontro do que eu falei em relação à trajetória, de chegar onde chegou e as pessoas não sabem muitas vezes o teu caminho percorrido. E você abdica de muita coisa para ser um exemplo, para ser um exemplo de conduta. Então você abdica de muitas vezes de divertimento, de tomar uma cervejinha, como você falou, no passeio de lanche. Não faço isso, eu acho que a minha postura é uma postura, não condeno quem faça, eu acho que é legal. Tenho meus momentos de lazer sim, mas são momentos muito comedidos, porque eu sei da importância que eu tenho para algumas pessoas e sei do exemplo que eu tenho que dar para essas pessoas, principalmente jovens. Eu gosto sempre de conversar com... Não vou chamar de senhor pelo carro, chamar de você, senão eu vou começar a envelhecer essa ideia. É o seguinte... Apesar dos cabelos brancos vai começar a aparecer. Olha o seguinte, aí surge o direito na sua vida, um homem que geralmente da área de exatas, né? Você vai para a engenharia, surge o direito na sua vida. Onde despertou foi a necessidade, foi a ocasião, o servidor público, na essência. Nós entrevistamos ultimamente, ele mandou um grande abraço, todos. Entrevistamos o senador Plínio, que deu 1 milhão e tal nos recortes dele na rede. Doutor Sérgio Fontes. Sim. Doutora Juliana Tuma. Doutora Débora Mafra e agora doutor Rodrigo. Então, eu costumo dizer, Deus dá essa oportunidade da gente mostrar os melhores, participa de exemplos outros. Sim. E todos eles, quando nós temos uma lista, né, das pessoas que estão sendo entrevistadas e que estarão no nosso livro, as melhores entrevistas. Estou lhe falando agora eu não tinha espero que esse livro aí, viu? Tem ele colocado, todos eles, inclusive agora a doutora Débora Pruto mandou um grande abraço. Grande amiga. Falou, ele é um carinhoso, ele é um Juliana, da minha turma. O servidor público e delegado de polícia, como se viu? E eu aproveito, pode falar esses nomes aí, porque foram eles que pediram para mandar um grande abraço. A Juliana Turma da minha turma, Débora Mafra, grande amiga e referência para todos nós. A Débora, antes de ser delegada, se não me engano, era escrivã de polícia já. Doutor Sérgio Fontes, grande amigo, senador Plínio Valério, por quem eu tenho muito respeito. Enfim, figuras renomadas, carimbadas aí, que fico muito feliz e honrado de citarem meu nome. E seguia no direito porque eu me identifiquei ali. Eu acho que achei... Do quarto período de diante, ele disse, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é a profissão que eu quero para minha vida. Eu gosto de falar, gosto de expor minhas ideias, gosto de argumentar. E fui, segui. E aí passei, ainda na faculdade, eu passei num concurso do Ministério Público Estadual para nível médio.
Em seguida, passei para o de nível Foi colega da doutora Joyce, eu esqueci de citar o nome dela. Joyce Coelho foi, ela também me mandou um abraço. Ela foi a nossa segunda dessa série. A Joyce fez um trabalho belíssimo. Ela trabalhou lá no Ministério Público. Sim, eu lembro da Joyce, lembro da doutora Joyce. A doutora Joyce foi um trabalho belíssimo. É sensacional o que ela faz ali na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Abnegada, dedicada. Aí direito, fiz o concurso que eu te falei, já estava no Ministério Público, eu terminei a faculdade como concursado. Eu entrei em 2002 ou foi 2003 no Ministério Público, eu tinha 21 anos de idade, o meu primeiro concurso, tinha passado nos concursos de Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas não assumi. Quando veio do Ministério Público, eu peguei e assumi. Então eu concluí a faculdade já concursado. Já no MP, fiz para nível superior lá, virei analista e fui assessor de 2 procuradores gerais. Então aí o direito já tinha tomado conta de mim, aí já não tinha mais o que fazer. Quando veio o concurso para delegado, eu digo, vou apostar nessa carreira. Uma carreira que o salário não era tão bom ainda, diga-se de passagem. Foi uma aposta. Eu saí do MP perdendo dinheiro, porque eu acreditava que aquela carreira ia crescer e eu acreditava que eu tinha a vocação para aquilo, mas não era a minha praia na época. Até então, minha praia era direito público, constitucional, administrativo. E aí foi que surgiu a oportunidade de fazer o concurso da polícia. Fui, graças a Deus, aprovado. E desde lá, venho trilhando esse caminho na segurança pública até chegar aqui no Detran Amazonas. Eu gosto sempre de explorar mesmo. Qual foi agora, como delegado de polícia, você disse, valeu a pena? Porque eu lembro a minha primeira investigação, sim. Assim, quando a gente passa pelo homicídio, eu costumo brincar com os investigadores, quando você não passa no homicídio, é porque as pessoas pensam que é só, velho. Não, quando você descobre, quando você trabalha na investigação de homicídio, aí você diz, agora eu sou policial. Agora eu sou policial. Quando foi que você falou assim, você presidiu um inquérito, coordenou uma investigação? Eu lamento muito que muitos colegas do Brasil todo, é uma crítica no bom sentido, parece que não entende a importância que é você presidir um inquérito e uma investigação. Quando foi que você disse, o delegado disse, agora eu sou delegado mesmo? Cara, isso é muito interessante, porque eu tenho isso muito vivo na minha mente. O meu maior e melhor trabalho na polícia foi quando eu fui titular do 5º DIP ali no Santo Antônio. Pega aquela área de Santo Antônio, São Raimundo e Glória. Ali é uma escola. E eu peguei a pior época ali, quando tinha ido o Igapó ali da Glória. Depois passou para Osaminha, aquilo melhorou muito, mas era uma região muito difícil, até de difícil acesso. Com a Compensa, fronteira com São Jorge. Área de lazer, área crítica vermelha, tudo. São Jorge, Vila da Prata, você tem área portuária ali no São Raimundo, acesso por rios, igarapés. Área de hip-hop, então você tinha tudo ali, todas as nuances que você pode imaginar, área nobre também, então tudo ali você experimentava. E a minha primeira investigação foi a Operação Esplendor, quando a gente desarticulou uma organização criminosa ali no Igapó, na Glória, São Raimundo. Em seguida fiz outra operação, Sexta-feira 13, que o nosso alvo era conhecido por Jason, então a gente fez alusão ao filme Sexta-feira 13, e a Operação Esplendor foi a primeira delas. Lá a gente pediu prisão temporária, preventiva, fez interceptação da melhor forma possível. Fizemos o kit completo. Tudo que se pode esperar de um delegado em termos de medidas cautelares, nós pedimos, pleiteamos para o sucesso da operação. Exatamente. Foram mais de 25 mandados de busca e apreensão, mais de 20 prisões, mais de 30 interceptações telefônicas, isso tudo no bojo de uma operação. E depois dessa operação, eu era adjunto do 5º DIP. Depois dessa operação, quem era o titular? Titular a doutora Vanessa Pereira Ricardo. Depois dessa operação, eu virei titular depois de 2 meses da delegacia. Então foi uma operação que foi muito emblemática para mim, no sentido de me sentir verdadeiramente policial e útil. E viu o resultado do trabalho. Porque todo colega tem seu valor. O delegado que atua no plantão, ele tem um viés de trabalho, tem uma importância muito grande. Carrega 24 horas. O dia a dia eu faço. Chega no batedor de carteira, até o homicídio. Fazendo paralelo com a área de comunicação, o plantonista é o que cuida do factual, da coisa de momento ali. E o adjunto, o titular, cuida da área de cartório e investigação, da rotina. E aí eu era adjunto e cuidava da parte de investigação. Então, para mim, naquele momento, foi um momento emblemático nesse sentido, de me sentir realmente policial, de investigar, de conduzir toda uma investigação grande como essa. Você entra com o pedido, ver o judiciário respondendo. Seu nomezinho lá, decisão, então é muito gratificante. E, por outro lado, também foi um grande trampolim para que eu me tornasse titular da delegacia. E aí a gente seguiu com o trabalho lá. Então, eu digo que o meu trabalho, e diga-se de passagem, Gilton, que é importante sempre frisar, e você é um entusiasta disso, eu sei muito bem. Tive um momento muito importante de integração, Polícia Civil e Polícia Militar. Foi o meu maior trabalho na polícia, por conta também da integração que nós tínhamos
naquele momento, lá no 5º DIP. Estão gostando? Essa é a primeira parte. Nós voltamos já já. Agora nós vamos falar, daqui a pouco, do Detran, das ações de sucesso, aqui na capital, no interior e no Brasil. Voltamos já já com esse jovem gestor, eu gosto muito dessa palavra, desse jovem gestor do Detran Amazonas. Você que está aí no seu estado, pesquisa na internet, você vai ver o quanto o Detran Amazonas mudou e mudou para melhor. Hilton Ferreira, Segurança Agora, site imediato da capital mais verde do planeta. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu nosso programa Segurança Agora, site imediato, Grupo Norte Digital, Segurança Agora, TV Onda Digital, de Manaus, Amazonas, a capital mais verde do planeta. Conversando com o diretor-presidente do Detran Amazonas, esse jovem gestor, delegado de polícia, diretor-presidente do Detran Amazonas. Nós vamos começar com o BO Evitável. O BO Evitável é um quadro que nós temos, que o bom profissional pode falar com a população para que se evite o boletim de ocorrência. Eu gosto muito de trabalhar sempre antes. Na área do trânsito, tema livre. Qual o tipo do BO que é mais comum e que, com alguns cuidados, o cidadão pode evitar esse boletim de ocorrência? Eu não vou nem, são tantos, mas eu vou deixar o tema livre. Tipo do BO evitável. O BO evitável é com Rodrigo Sá, diretor-presidente do Detran. Como evitar esse BO? A câmera é toda sua. Gostei disso, Hilton. É interessante falar sobre isso. E eu teria aqui uma tarde inteira, entrevista toda, para falar de BO evitável com relação ao trânsito, né? Bastava a gente pegar todas as infrações e dizer, não faça isso. Mas aqui a gente mais bate na tecla, eu acho que é importante frisar e aproveitar a audiência do imediato, da TV Onda Digital, do seu programa, sobretudo, da bebida álcool e direção, da combinação álcool e direção. A gente precisa entender a importância, né, que isso tem nas nossas vidas, que o trânsito tem nas nossas vidas, e a combinação de álcool e direção é uma das principais causas de acidente. E ainda temos pessoas de maneira recorrente que insistem em beber e dirigir, muito embora nós façamos todas as ações de conscientização, que nós tenhamos aí o nosso programa de educação nas escolas, nas empresas, que a gente tenha também a parte repressiva que ela se faz necessária. Muita gente acha que é uma medida impopular, não nos apoia, mas a grande maioria das pessoas, a grande parte da população apoia a fiscalização porque sabe da importância que ela tem para salvar vidas. Então, o BO evitável aqui, de primeira ordem, para não falar de tantos outros, é de não beber e dirigir, porque se você for flagrado, você vai ter um BO difícil, pode ir ser apresentado na delegacia, inclusive ser preso em flagrante, e vai receber as consequências administrativas que são naturalmente pesadas, né? Uma multa de quase R$3.000, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, enfim. Então, o BO evitável aqui, Hilton, é para conscientização da população no sentido de não dirigir depois de beber, né, uma cervejinha, um uísque, um vinho, enfim. Pode beber, mas não dirija. E pode dirigir, mas sem beber. Gostou? BO evitável porque quem entende de trânsito é o diretor-presidente do Detran e não o Hilton Ferreira, tá certo? Muito obrigado pelo BO evitável. Presidente, CNH Social, que sacada, né? CNH Social na capital, no interior. Fale desse projeto. Toda vez que eu vejo sua gestão, eu lembro logo da CNH Social, eu lembro logo você para o governador Wilson Lima. Primeiro, é o seguinte, eu vou abrir um parênteses aqui para o governador que você comentasse, que geralmente, quando você é gestor de outra gestão, o mau governador, o mau executivo, ele trabalhou com fulano de tal, não quero isso na minha equipe, não. E ele lhe manteve lá atrás, era o 03, depois o 02, se manteve, e depois, quando ele foi reeleito, ele anunciou também como presidente. Daí, eu gosto sempre eu sou um crítico mesmo, né? Eu gosto de criticar no bom sentido, para corrigir. Essa CNH é um sucesso. Todo mundo está CNH. Explica aí para o nosso público que é a Carteira Nacional de Habilitação Social. Antes de explicar a CNH, pegar o gancho do que você disse e agradecer ao nosso governador Wilson Lima, isso mostra o espírito público que ele tem, né? Eu vim de outra gestão, assim como ele fez com outros colegas, ele reconheceu o trabalho que estava sendo bem feito, me confirmou como diretor-presidente, virou aí o primeiro mandato, me confirmou novamente um segundo mandato como diretor-presidente. Isso demonstra que a preocupação do governador é com a coisa pública, com um trabalho bem feito. Ele não pessoaliza as coisas, ele está preocupado com as pessoas, com a população,
especialmente aquelas que mais precisam. Tudo bem? Como é que você tá? Meu nome é Williana Souza da Cunha. O projeto CNH Social me ajudou bastante. Eu fiquei sabendo através de grupos sociais. Me inscrevi não com tanta fé assim e acabei sendo uma das primeiras contempladas. Sem o projeto seria bem mais difícil, né? Eu consegui. Eu construí o projeto e o governador assinou embaixo, e aí eu fico muito feliz, me dá a sensação de que valeu a pena aquele esforço que eu tive ali, desde a criação dos projetos até fazer a coisa acontecer. Sou muito grata pela iniciativa dele, de ter feito o projeto, né, da CNH Social. E a CNH Social faz parte de um grande projeto social que a gente tem, Hilton, que é o Detran Cidadão. E esse projeto nós criamos aqui muito inspirados no governador Wilson Lima. Sempre foi um cara com esse viés social. Eu posso falar aqui do auxílio estadual permanente, posso falar do prato cheio, posso falar do auxílio enchente, posso falar de uma série de projetos sociais que ele encabeçou, voltados para as pessoas que mais precisam. Sem contar que pegou uma barra no primeiro mandato. Exatamente, foi muito difícil. Então, muito difícil. Só um cara com a sensibilidade dele poderia tirar esse coelho da cartola, criar esses projetos, ajudar as pessoas. E eu sempre digo que de onde menos se esperava, nós criamos um projeto social importante, que era do Detran. Até pouco tempo ninguém imaginava que o Detran pudesse ter essa veia social tão latente. Antes de começar a entrevista, eu estava lhe dizendo que tem uma coisa que vai ficar marcada na história do Detran. Eu gosto muito das pessoas que marcam. Eu acho que a sua maior marca, o maior trabalho seu, e daqui a pouco eu vou dizer qual foi o maior do governador, mas isso, ele não lembrava do que ele tinha feito. Foi você transformar o Detran numa caixa de boas notícias. Que o Detran era só pancada. Corrupção, funcionário com desvio de conduta, e por aí vai. Quando você queria notícia, eu quero fazer uma matéria ruim contra o Estado. E aqui a gente colocou na própria carne já. Eu já sei disso. Aqui. Onde é que o jornalista procurava? Vamos procurar no Detran, que sempre tem coisa ruim. Então, eu acho que o seu maior marco é a caixa de boas notícias, de ações positivas. Então, algo positivo do governo, a gente encontra no Detran. Acho que é a sua marca. Foi uma mudança de paradigma, né? A gente tinha como principal missão mudar esse estereótipo que a população tinha do Detran, uma instituição mal falada, malfadada, burocrática, fiscalizadora, arrecadadora. Era essa a imagem que a população tinha do Detran. E aqui para nós, era um negócio feio. A gente tinha que se preparar psicologicamente para ir para o Detran. Você vai aonde? No Detran. Um dia eu gravei 002. Eu fui receber a minha habilitação e eu gravei. Não falei nem isso, na época era o Vinícius. Sim, sim. Eu cheguei na lateral, entrei, normal, como qualquer cidadão, fui lá, peguei. O cara disse, não, eu passei assim uns 15 minutos, ela me entregou a identidade. Eu digo, não, tenho que gravar. Eu que sou crítico, sou chato pra caramba, eu gravei. Estou aqui no Detran, não estou acreditando. Eu mostrei minha carteira. Eu não passei meia hora aqui no Detran. E aí eu postei, todo mundo ligou, eu digo, pô, parece até que você estava lá no meio de todo mundo, eu gravei. Então a gente perdeu aquela... Você ia no Detran, era um martírio. E começa muito da estrutura também, né, Hilton? Eu acho que a população merece uma estrutura de qualidade. Afinal de contas, ela paga os seus impostos, seus tributos. É o nosso cliente, que é o nosso usuário, que nós chamamos. E não só a população, mas sobretudo o colaborador também. Eu disse numa entrevista passada que o colaborador precisa ser motivado, né? O colaborador motivado, ele vai trabalhar melhor, ele vai atender melhor e vai dar melhores resultados. O tal de vestir a camisa é importante. É isso. A CNH Social da capital. Assim, explica para o público como funciona. Começou assim, um pouco os que tomam. Agora não tem retorno. Não, agora não. Projeto do Estado. Agora é projeto do Estado. Qualquer que seja que sente aqui, ele não vai ter coragem de mexer numa coisa dessa. E esse foi nosso objetivo, Hilton. Quando a gente criou, a gente teve a preocupação de criar por meio de lei, obviamente, mas sem fixação de quantidade mínima, né? A disponibilidade de CNHs, ela está diretamente relacionada à questão orçamentária e financeira. Então, estando o Estado com, né, o orçamento redondo, equilibrado, a gente vai disponibilizar tantas CNHs quantas forem possíveis. Carlos? Bruna! Conta aí, quais as novidades? Mano, eu fui selecionada no programa CNH Social e agora eu tô estudando e fazendo todo o processo para tirar minha habilitação sem pagar nada, de graça. Sério mesmo? No meu caso, eu já tenho habilitação. O que eu queria mesmo era trocar de categoria.
Será que eu consigo também? Claro que sim! Nesse programa aí do Detran, dá pra tirar a primeira habilitação ou trocar de categoria de graça. E como é que eu faço pra conseguir? Tu só tens que seguir alguns critérios, como ser maior de 18 anos, morar no nosso estado há mais de 2 anos, estar com CAD único ativo, ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou a renda da família não ultrapassar 2 salários mínimos. Mas se tu ainda tiveres alguma dúvida, é só entrar no site do Detran que lá vai estar tudo explicado. Valeu, mana. Vou correndo fazer a minha inscrição. Tanto é que no primeiro ciclo, começou em dezembro de 2021, foi até o início desse ano, nós contemplamos 40 mil pessoas. E o governador autorizou nesse segundo ciclo a gente contemplar o dobro. 80 mil pessoas é a nossa meta. 80 mil famílias. 80 mil famílias. É porque geralmente quem tem uma CNH, ele vai no Uber, ele vai entregar frutas, ele vai trabalhar no táxi, ele vai ser motorista de ônibus. É uma família. E aí é importante observar, aproveitar a tua grande audiência, que as inscrições ainda estão abertas para esse segundo ciclo, até agora 19 de junho, no site detrancidadão.am.gov.br. Aí você entra lá tem todo o detalhamento dos requisitos que você precisa preencher, mas o mais importante de todos eles, eu venho frisando muito isso, que é um pressuposto para a participação no projeto, é estar inscrito no CAD único, o cadastro único. E como você faz isso? Você faz isso nos CRAs, né, que são os centros de referência aí de assistência social, que funcionam nos municípios. Então, você do interior vai no CRAS, se inscreve, e aí sim você estará apto a ser um dos contemplados, caso preencha todos os Aí requisitos. muitas vezes você não é contemplado naquele momento, mas já ficou na fila. Ficou, aí então, deu primeiro 10 mil, primeiro 5 mil, até... São várias etapas, né? Várias etapas. Importante dizer também que a CNH ela tem um custo elevado, ela gira em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, ou até mais que isso, dependendo da categoria. Isso é uma realidade de todo o país. Então, é um projeto extremamente inovador, extremamente democrático e que vai na veia, ele injeta o dinheiro. salário de uma família. Então, Isso. significa que se ele tirasse para fazer uma habilitação, um mês ia ter que ficar certo as compras de casa. Certamente não faria, Não entendeu? faria. Porque não vai sacrificar a Não comida, o alimento do dia a dia para tirar uma CNH. Ou seja, CNH é injetar dinheiro na veia das famílias, gerar emprego e renda, porque você movimenta um segmento, né, da sociedade que tem profissionais trabalhando, instrutores, né, examinadores, as clínicas médicas, as autoescolas. Então, fomenta a economia no interior também, gerando emprego e renda. Como é que ela anda no interior? Como aqui na capital, todo o estado do Amazonas é contemplado, nós distribuímos a cada fase do projeto. Vou te dar um exemplo, a gente lança na próxima fase, por exemplo, 10 mil contemplados. Você pega esses 10 mil e distribui de acordo com a quantidade aí de eleitores de cada município. Essa é a relação direta prevista em lei. Então, uma parte vem para Manaus, outra parte para o interior. Às vezes a gente lança uma etapa só para o interior, outras vezes só para a capital. Então, a gente distribui de uma forma equitativa, equânime, para que todo o estado do Amazonas seja contemplado. E a CNH, Wilton, hoje, ela é muito mais do que um documento que te permite dirigir. Você falou bem aí das profissões, ele é um instrumento de transformação social. Especialmente depois da pandemia, as profissões que mais cresceram foram as profissões ligadas ao trânsito. Você tem motorista de aplicativo, o motoboy, foi o delivery, protagonista na época de isolamento social. Quem não pediu na sua casa alguma coisa que chegou lá através do motofretista, né? Então, nós temos esse projeto que não só dá economia para aquela família que tem um sonho de ter a CNH, mas, fundamentalmente, é um instrumento de promoção de geração de emprego e renda. Eu costumo dizer que uma CNH na mão do cidadão, uma cidade do interior, é a única empresa que ele Sim. acaba de abrir. Né? Às vezes um compadre, um parente tem um carro e fala, mas eu não posso, eu quero te ajudar, mas eu não posso te emprestar o veículo, fazer um frete, uma coisa, porque tu não tem CNH. Bem Você legal. só sabe o que é R$1.000, o que é 1.500, quem conhece. E nessa experiência política, eu acho que ele deixou assim, você já era sensível às coisas sociais, Mais ainda, né? mas deixou mais ainda, ficou mais... eu sou um entusiasta da sua gestão. Obrigado. O que eu falo mal do presidente do Detran nos bastidores não é brincadeira, no bom sentido. O cara, pô, tu fala, é o seguinte, eu tenho uma lista de pessoas que eu acompanho, porque eu sei que não vão decepcionar, e se quando acontece alguma coisa, eu lhe mando, olha, aconteceu um fato assim, você na hora dá um retorno. Ninguém está imune a Ninguém está imune. Agora, você deixar de elogiar, de criticar, porque você votou em A e B e C, eu quero saber se ele é um servidor do bem. Se ele é servidor do bem, eu quero saber a que corrente política ele é. Porque nós vamos ter gente boa em todos os segmentos. Gente boa. Então, essa do interior é uma sacada muito boa. Legal. Como é que nós temos, diretor?
Nós vamos para o intervalo. Bora. E daqui a pouco nós voltamos falando mais. Nós temos outros projetos aí. Tem mais coisa para falar. E tema livre. Está gostando? Fala com a gente. Coloca aqui as páginas aqui embaixo, ô Brenão. Coloca aí as páginas do Detran, coloca todos os contatos para as pessoas acessarem. Hoje, tudo que você quer saber do Detran está aí na rede. Não tem nada assim debaixo do tapete, não. Tudo que você quiser saber. E dos projetos sociais, detrancidadão.am.gov.br. Esse talvez seja o mais importante nesse momento. Pronto, coloca na tela e nós voltamos já já. Estamos conversando com esse jovem gestor do Detran Amazonas, fazendo escola para todo o Brasil. Vamos já falar, inclusive, do Conselho Nacional. Você ocupa o que hoje lá no Conselho Nacional? Hoje eu estou como conselheiro fiscal, já fui vice-presidente nacional da associação e hoje estou como conselheiro fiscal. A gente retraiu um pouco para a campanha, quando voltou já teve a missão de assumir o partido, né, presidente estadual do PP. Então, eu estava aqui no dia e eu pensando até que era municipal, né? Estadual. Já falamos já disso. Segurança agora, site imediato, TV Onda Digital. Voltamos já de Manaus, a capital mais verde do planeta, para esse mundo de meu Deus. Estamos de volta com o nosso programa Segurança Agora. Aqui só aparece quem? Você já sabe, os melhores. Tá certo? Hoje nós estamos conversando com o diretor-presidente do Detran, Dr. Rodrigo Sá. Nós falamos da social, estive lá no Maio Amarelo, fui lá lhe prestigiar. Solenidade impecável, ficou bonito, né? Bonito, tá, o pessoal. Eu gostei muito da integração. Lá você tinha o Batalhão de Trânsito, tinha a Polícia Rodoviária Federal, IMU, né? E tudo, estava redondinho. Estivemos lá. Qual o balanço você faz do Maio Amarelo? Maio Amarelo, como eu sempre digo, é um mês de protagonismo do trânsito, né? A gente trabalha trânsito todo dia, mas o mês de maio é o mês que a gente traz à tona essa discussão e chamar a atenção da população para os altos índices de acidentes, de mortes, e conclamar a sociedade civil a andar conosco nessa luta, né? Nesse propósito de salvar vidas. E o mais bonito de tudo isso é a gente conseguir chegar em locais que a gente não chegaria normalmente. Nas escolas, nas empresas, todo mundo imbuído desse propósito, desse movimento. A gente tem tido portas abertas em todos os locais. Nós atingimos aí diretamente mais de 20 mil pessoas com as nossas ações. Indiretamente passamos de 100 mil pessoas. Para a realidade hoje do efetivo do Detran é um número muito expressivo. Eu tenho quase certeza que nós batemos o recorde dos anos anteriores. E aí nós fizemos ações sociais no interior, em Iranduba, Humaitá, Tonantins, Rio Preto, Presidente Figueiredo, enfim, ações em vários municípios do interior, levando o projeto Detran Cidadão no interior com a mensagem do Maio Amarelo, que é uma mensagem de conscientização, é o mais importante. E eu friso também que nós entregamos mais de 1.000 kits de segurança para mototaxistas, que é o capacete e o colete. Com isso, a gente promove segurança viária, sobretudo no interior do estado. Então, os projetos que o Detran tem conduzido, não só no mês de maio... Leva dignidade, quando você coloca aquele capacete, aquele colete... Sim. Eu lembro que eles usam assim com o maior, né? Orgulho, está legalizado, está andando com segurança, está ofertando segurança para o seu passageiro. Isso é inclusão, né? Porque dá a impressão, mas porque só em Manaus, porque não chega para a gente? É porque, às vezes, a gente fica tão focado na capital que esquece da importância que é isso. E é uma meta de gestão minha, sempre foi do governador, obviamente seguindo a diretriz dele, é de chegar no interior do estado. A gente precisa levar ao cidadão do interior o mesmo que o cidadão da capital possui. Então, só para finalizar, o mês de maio, na verdade, é um mês em que nós intensificamos as nossas ações. Nada diferente daquilo que a gente já faz diariamente, ordinariamente. É intensificar o que já é feito e levar novas ideias, novas soluções para o trânsito, sobretudo do interior. No interior do estado, a gente tem um desafio muito grande, que é incutir na cabeça dos gestores locais a importância que o trânsito tem. E graças ao Maio Amarelo, a gente consegue chegar ao prefeito de determinado município e levar para ele toda essa base e esses ensinamentos que são tão importantes na área de trânsito. Mesmo porque você tem o público que vai da capital para o interior, quando eles vêm para cá, já vem com outra concepção, e acaba com aquele negócio de cidadão de segunda. Parece que o cidadão do interior não é de primeira. Eu acho que isso aí é fundamental na sua gestão. Sempre que eu vejo você no interior, as pessoas nem sabiam que existia Detran no interior. Eu ouço muita gente isso. Olha, a primeira vez que a gente recebe um diretor-presidente aqui na minha cidade. E é muito legal. E a gente, nunca o Detran se fez tão presente no interior do estado como na gestão do governador Wilson Lima. Até porque isso é uma diretriz e uma determinação dele. Eu tinha falado naquela hora que a maior obra do sistema de segurança do governador Wilson Lima, quando ele ganhou o Oscar, eu acho que ele nem lembrava, estava chegando. Ele resgatou algo na Polícia Civil centenário.
O administrativo, que ia se aposentar, não recebeu. Eu comentei lá no Oscar, eu estava presente recebendo o Oscar. Ele resolveu uma questão, e resolveu, porque já tinha parecer, já tinha isso, mas ninguém fez. E uma aí, questão que se arrastava por muitos muitos anos. anos, o administrativo ia para lá recebendo o salário mínimo. Quer dizer, ele recebia 4, 5 mil reais, na hora que ia para casa ele ia com o salário mínimo. Ele resolveu isso no primeiro ano dele. Eu sempre digo para ele, olha, só uma obra da segurança. Aí ele disse, não foi isso não, só uma obra, foi resgatar a dignidade. Toda vez as pessoas da administração, senhora com 70 anos, com 68, que queriam ir para casa, não iam comer, porque não ia comer. Você ganhava 4 mil reais, ia para casa com R$1.000, e foi resolvido no primeiro ano do governo Wilson Lima, por isso que ele recebeu o Oscar. E aí as assessores, mas foi ele que falou, pô, você é assessor, meu amigo, governador, você não lembra disso? Entendeu? Foi um golaço dele, transmita isso para ele, sempre os aposentados me pedem que eu fale isso para o governador. Muito legal, muito bacana. Veio uma ação agora, inclusive no Amarelo foi comentado, eu queria que você explicasse. O que é o núcleo de atendimento às vítimas de acidente de trânsito? Mais uma sacada. Quer dizer, um filho, é um irmão mais novo da social. Isso aí está mexendo muita gente, porque você que era enganado, e muito nego esperto, quando tinha alguém acidentado, tal, queria pegar o seu dinheiro. Explique aí esse núcleo. Hilton, isso é uma visão de gestor com o de delegado, né? Você acabou de falar aí, muita gente é enganada, de fato, muita gente é enganada com relação à liberação do seguro DPVAT, mas o núcleo de apoio às vítimas... Explica para o povão o que é o seguro DPVAT. Seguro DPVAT é um seguro quando você paga o licenciamento do veículo, já tem alguns anos que ele está dispensado do pagamento, mas ele continua valendo para fins de liberação do benefício. Então, você que se acidenta ou que tem algum parente que infelizmente morre no trânsito, você tem direito a receber uma indenização do seguro DPVAT, porque você paga esse seguro no momento que você vai licenciar seu veículo. E aí, essa restituição, essa administração desse seguro era feita pela seguradora Líder e hoje está nas mãos da Caixa Econômica Federal. Só que tem todo um rito, é um ritozinho burocrático, assim como qualquer benefício, para que você consiga a liberação desse valor. E muitas vezes aparece a figura do atravessador. Eu não digo nem a figura de pessoas que são advogados, OAB, isso aí, tem pessoas que fazem isso, oferecem isso aos seus clientes e é uma opção. Tal qual ocorre com o despachante, que hoje você pode ter o serviço do Detran no site, mas tem muita gente que prefere a comodidade. Exatamente. Mas, para além dessas questões de profissionais que são sérios e que de fato trabalham nessa seara, existem pessoas que trabalham tão somente para achacar essa pessoa que está tão fragilizada naquele momento, para levar boa parte do direito que ela tinha a essa indenização. Muitas vezes ela não fica com sequer a metade do que ela faz jus. Então, o núcleo de apoio, que tem como referência um organismo que foi criado lá no Detran de Alagoas, e o que é bom a gente copiar. Aqui é o segundo ou o terceiro? É o segundo. Foram criados 3, mas em atividade só 2 agora, Alagoas e Amazonas. Então, não apenas com esse viés de auxílio à liberação do seguro DPVAT, que isso por si só já seria um grande serviço à população, ele vem também com apoio psicossocial e jurídico às pessoas que são vitimadas no trânsito. Quer dizer, alguém se acidentou, esse núcleo, às vezes a pessoa é do interior, não tem onde ficar, não tem isso, tem que comprar o remédio, que também tem essa questão do atendimento. Tudo isso o núcleo dá essa, vamos dizer assim, esse abraço amigo. Esse abraço amigo. O núcleo vai dar todo o apoio, e eu fiz questão de formar um grupo de assistentes sociais muito competentes e experientes, né, aqui no nosso estado, conduzido aí por uma assistente social que é a Vera Queiroz, que é quem é a coordenadora do núcleo, e o núcleo tem essa função sobretudo social, ligada ao trânsito, para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Como eu disse, apoio psicossocial, jurídico e auxílio gratuito na liberação do seu seguro DPVAT. Quem tem interesse ou queira ser atendido pelo NAVAT, já tem lá no nosso site o atendimento e também pode entrar pelos nossos canais, né, oficiais nas redes sociais para solicitar o atendimento. Só isso aí já elimina 50% dos picaretas. Sim. É porque o doutor é educado, né? Ele não quer falar. Então você canalha, fica enganando os outros, fica com picaretagem, dizendo que só recebe se for através deles. Tudo isso é mentira, né? Mentira. Não existe isso. A pessoa por si só ela poderia fazê-lo. Só que a gente sabe que muita gente tem dificuldade de lidar com a internet ou de reunir a documentação necessária. Então, o NAVAT vem para ajudar essas pessoas, sem cobrar porque nada. Quem tem condições, já tem seu advogado, tem seu coisa, não precisa. Sim. É muito parecido com a CNH, porque eu costumo dizer,
Você diz, ah, R$1.500, você tem R$1.500 você gasta, mas quem ganha R$1.500, como é que ele vai ter uma CNH? Nunca iria ter. Exatamente. Então, parabéns por esse número. Obrigado. Como é que está sendo o retorno disso? Está sendo muito positivo. A gente já teve mais de 50 atendimentos só da criação para cá, e a gente tem a expectativa de que vai aumentar cada vez mais, porque à medida que a população toma conhecimento da existência desse serviço, certamente a demanda vai aumentar. E é isso que a gente espera. A gente quer mesmo que a população tenha conhecimento disso, aproveitar mais uma vez sua audiência para divulgar o NAVAT. Então, todo e qualquer cidadão que tenha sido vitimado no trânsito por algum acidente, esteja fazendo tratamento médico, tenha perdido algum ente querido, nos procure que a gente vai auxiliar na construção disso e na liberação do seu seguro DPVAT, assim como o atendimento psicossocial jurídico. Diretor, Breno, dona Cris, vamos fazer esse corte, fazer bacana, só para divulgar, inclusive, em separado essa situação do NAVAT, que é muito importante. Nós temos um longo caminho, dá a impressão que você está sempre a 300 por hora, né? Nós estamos em maio ainda Tem muita coisa. Tem muita coisa para fazer. Como é que está a programação até o final do ano? O que é que tem de novidade? Olha, Hilton, a gente vai intensificar os projetos sociais. O primeiro deles, nosso carro-chefe CNH Social. A gente conclui essa rodada de inscrições do segundo ciclo agora 19 de junho. E a gente tem expectativa que já em julho, início de julho, a gente divulgue a primeira lista dos contemplados nesse segundo ciclo. Ainda vamos definir a quantidade, mas tenho absoluta certeza que vai ser uma quantidade significativa para a gente já iniciar com força total e com pé direito esse segundo ciclo da CNH Social. Vamos intensificar o projeto Motociclista Legal para a entrega de capacetes e coletes e também a formação e a atualização gratuita desses profissionais. Estamos expandindo um projeto muito bonito que é a CNH na Escola. Qual é a CNH na Escola? CNH na Escola, o Amazonas foi pioneiro nesse projeto, Hilton. Foi o primeiro estado a implementar. Ele é fruto de uma resolução do CONTRAN que data de 2007 e, pasme, nenhum outro DETRAN tinha implementado por questões decisões políticas, porque tinha a autoescola de um lado, o DETRAN do outro, mas diante de um entendimento de você levar, de fato, como é o projeto, não tivemos problema algum com as autoescolas aqui, porque muito ao contrário, nós estamos levando esse projeto para a rede pública, para alunos que fatalmente não teriam recurso para ter a CNH, e ao sair da escola com a legislação, eles podem ser sim potenciais clientes das autoescolas. Levando essa ideia, inclusive, uma demanda reprimida. Você está buscando a cliente, tem que aplaudir. Exatamente. Só que as pessoas não pensavam dessa forma. Graças a Deus, a gente conseguiu colocar isso na cabeça das nossas autoescolas. Tem um relacionamento com as autoescolas, com os despachantes. Sempre. Antes era uma briga, era um puxo. O presidente do sindicato do despachante falando mal do presidente, o presidente não recebia, e depois vem as autoescolas. Vocês são todos parceiros hoje, né? Eu sinto assim. É normal você ter estremecer de vez em quando, né? Você ter uma visão, o outro tem outra, mas não 4, 8 anos, 10 anos assim, aí não avançava. É esticar a corda sem oferecer algo, né? Sem oferecer benefícios, estrutura. E mais uma vez, eu digo aqui, a gente segue a diretriz do governador Wilson Lima, e uma delas é o diálogo. E a gente tem que dialogar com todos os atores que fazem parte da nossa pasta, assim como ele faz com todo mundo que faz parte do governo. Então, o diálogo é importante com essas profissões, com essas categorias. Desde o início da gestão, a gente sempre imprimiu um diálogo importante, construtivo com eles. Muitas vezes você tem que ser um pouco mais austero, um pouco mais firme, mas nunca sem perder o respeito, Hilton. E essa é a diretriz. Perder o respeito, acaba. O respeito, você mesmo sendo duro, você ganha um respeito porque você está agindo de forma correta. E muitas vezes você tem a parceria deles em troca, na maioria das vezes. Então, a relação ela se torna exitosa, se torna frutífera no sentido de que, havendo respeito, você tem ideias, soluções para ambas as partes. Então, a gente sempre trilhou esse caminho aqui, né, tendo como exemplo o nosso governador Wilson Lima. E a CNH na escola é um exemplo disso. Nós desconstruímos uma ideia que estava enraizada há muitos anos, não só aqui, mas como em vários estados do país, e conseguimos implementar em 5 escolas como projeto piloto. Mais de 400 alunos já foram atendidos. E agora nós vamos expandir esse ano, já dando continuidade aos nossos projetos, como você me perguntou, para mais de 10 escolas. A expectativa é que a gente multiplique aí os instrutores, a gente precisa desses multiplicadores, porque o cobertor é curto, né? Então a gente vai avançando na formação de novos instrutores para que eles possam ser mão de obra para o projeto CNH na escola. E aí tem algo belíssimo que o governador já aprovou, a gente só precisa mandar o projeto de lei
através dele, que o aluno que sai da rede pública, egresso do projeto CNH na escola, ele vai ter o subsídio do Estado para ter todo o processo da CNH gratuito. Aí já faz o link. Ele já é absorvido pela CNH social. Então, o aluno da rede pública já sai com uma perspectiva de vida diferente. Ele sai com uma CNH que pode dar um emprego para ele. Qualificada. Exatamente. Até para ajudar a família. Às vezes você tem um veículo que tem que levar o irmão mais novo, teu pai tem um pai, trabalha, tem um carro só, e fica rodando a cidade todinha, porque às vezes o filho não tem a CNH. E a CNH é uma profissão agora, né, Hilton? Então o aluno já vai sair, se Deus quiser, com uma profissão na mão. Esse é um grande projeto, é uma grande meta que a gente tem para esse segundo semestre. E para fechar aí com vocês o nosso projeto, de tantos outros, mas esses são os principais, a gente vai inaugurar nos próximos meses a Escola Pública de Trânsito. Escola Pública de Trânsito. Exatamente. Assim como existem as escolas municipais, a Academia de Polícia, isso. Como é que está a lei do Detran, antes da gente entrar na escola pública? Da independência do Detran. Não, nós fizemos essa mudança agora, o governador entendendo a importância estratégica do Detran, não só nos projetos sociais, mas na prestação de serviço público, na atuação também na repressão, mas na educação, na conscientização. Ou seja, o Detran ele tem uma complexidade em termos de atividade que não se encaixa mais tão somente na segurança. Não foi uma perspectiva de estar alheio à segurança, muito ao contrário. Eu, como sou um cara da segurança, sou delegado de polícia, entendo a importância que o Detran tem nas relações da segurança pública. Mas do ponto de vista... trânsito é muito mais. Do ponto de vista estratégico e de amplitude de ações, a gente entendeu que o Detran tinha que alçar um voo maior e ficar numa posição estratégica não de superioridade administrativa, mas de vinculação administrativa a uma secretaria que é estratégica, que no caso é a Segov. O Detran Amazonas tão somente seguiu o exemplo dos Detrans mais modernos do país. O Detran de São Paulo é vinculado à Segov, o Detran do Paraná é vinculado à Casa Civil, o Detran, salvo engano, da Bahia, Secretaria de Administração, outros são vinculados à Secretaria de Infraestrutura. Isso por conta dessa dinâmica, né, dessa complexidade das atividades que o Detran Amazonas, que o Detran do país exerce. Passa por tantos atores. Engenharia de tráfego, mobilidade urbana, educação, iluminação, meio ambiente, sinalização viária, meio ambiente, então serviço público, e aí entra a fiscalização também, projetos sociais, ou seja, não cabe mais dentro de uma pasta que tem não é um departamento uma finalidade específica. Foi que nós estamos falando quando se tinha 500 mil pessoas, nós estamos falando de 4 milhões de habitantes. Sim, exatamente. Agora, mais uma vez, fique à vontade. Esqueci de citar alguma coisa, fale de Parintins, fale para o público nosso de Manaus, do Amazonas e do Brasil. Quem vier para Parintins, que vem de outro estado, que vem de outro, que está até brasileiro, que vem de outros países. Né, o nosso amigo Apolo, secretário de grande trabalha amigo, muito aquele jovem, né? Com dois jovens assim, esse governador tem 2 jovens ali que você... Aí ele, qual é o palhaço lá, esqueci até além de ser boa praça pra caramba. Ele é um grande, e bem tosado, né? Por que ele fala palhaço? Porque a origem dele, ele era do circo, ele fazia as crianças, tá? E entrou lá, não foi de paraquedas, assim como você também. Tem uma trajetória muito bonita. Baixo, lá estava o Roberto Braga, com se todo qualificou, mundo. É um cara extremamente competente. Como é que está essa parceria? Aproveito e convido o pessoal para ir para Parintins e o que encontrar lá no trânsito de novidade esse ano. Me permite falar da Escola Pública de Trânsito, só para finalizar? A Escola Pública, muito em breve, o governador vai inaugurar. Detran Amazonas isentou as taxas lá no Via Norte. Uma estrutura gigantesca, com várias salas, que vai oferecer conforto e gratuidade àquelas pessoas que querem uma profissão. Então, o Detran Amazonas isentou durante 2 anos, vai até janeiro de 2025, todos os cursos profissionalizantes, 0 taxa, sem custo, para toda e qualquer pessoa que tem interesse em fazê-lo. A partir de 2025, a Escola Pública de Trânsito vai funcionar gratuitamente para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, ela vai seguir o critério, como é o critério da CNH Social. Quem está no Bolsa Família, está desempregado, de ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Vai continuar funcionando com gratuidade. Até janeiro de 2025, para todo mundo. Para todo mundo. A partir de 2025, para quem efetivamente tiver necessidade. Juntar isso com a CNH social, com mais... CNH na escola, motociclista legal. É isso. Férias nem pensar. Nem pensar. Já perdi as contas, enquanto as férias estão acumuladas. E aí, Parintins, a gente vai exercer uma função muito importante esse ano. O Detran Amazonas vai coordenar as ações de trânsito, obviamente que contando com a parceria da empresa municipal de transporte de Parintins,
com a Polícia Militar, que é a nossa grande parceira, que eu quero mandar um abraço aí para o Coronel Vinícius e o Coronel Genô, Batalhão de Trânsito, e efetivamente montar uma grande ação integrada lá para atuar nesse enfrentamento, que na verdade é uma organização, né? A gente espera não ter eventos indesejados, a gente espera que tudo transcorra com a maior normalidade possível e a gente vai trabalhar muito com prevenção. Tanto é que as nossas equipes, eu estava falando em off para ti, né, Hilton? As nossas equipes já estão em Parintins. Parintins, Inhamundá e Barreirinha, naquela região ali do Baixo Amazonas. Já estão lá sinalizando, orientando, trabalhando sinalização, trabalhando quando chegar na hora, tá todo mundo se habituando com a... Exatamente, para a gente não chegar com a frente de repressão sem necessidade. Sem a gente está chegando com a orientação, com a conscientização, e o Detran Amazonas estará com toda a sua equipe lá para ofertar uma segurança no trânsito para quem for brincar. E aí vai aquela mensagem, né? Vamos brincar com responsabilidade, vamos usar capacete. Os mototaxistas de Parintins, todos eles estão equipados com capacetes e coletes. É um coletinho bacana. São exemplo para os outros mototaxistas. Então você que tem sua motocicleta, vamos usar o capacete, vamos usar o calçado adequado também, sem usar chinelo, sem beber e dirigir, que a gente certamente vai ter um festival folclórico maravilhoso e com segurança para todos nós. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Até a próxima. Quando chegar de Parintins, vamos fazer um balanço. É sempre bom vir aqui ao Detran, além da gente ser bem recebido. Passa rápido, né, Elton? Passa rápido, né? Esse aqui é o bom problema. Qual é o bom problema? É quando uma hora fica muito pouco. Passa rápido, olha. E muito obrigado por você abrir um espaço na sua agenda. Eu sei que não é fácil, nós compreendemos. Sua assessoria de imprensa foi muito, como sempre, cortês com a gente, né? A gente agradece e até a próxima. Contato para quem quiser falar com o presidente do Detran. Eu que agradeço, Hilton, mais uma vez. A rede social do presidente. Participar aqui do seu programa, um enorme prazer, estou sempre à disposição para esse bate-papo muito produtivo, inteligente, parabéns. Você é um exemplo para todos nós, tenho muita admiração por você. Quem quiser, segue a gente aí nas redes sociais. Delegado Rodrigo Sá, Instagram, Facebook, lá a gente bota um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho, enfim. E as redes sociais do Detran Amazonas também, que são um canal de interação direta e oficial para que você tire suas dúvidas em relação ao nosso Detran. Rodrigo Sá, delegado Rodrigo Sá. Valeu. Falei para vocês? Segue o líder. Ah, tem essa, né? Botafogo. Botafogo, né? A torcida do Botafogo, porra, tava Dr. Rodrigo Sá, Dr. Sérgio Fontes, olha aí, ó. Aldir Correia, aumentando, já tem 3. E a gente vai ter que marcar outra entrevista agora, lembrei agora, para falar da questão política. Vamos falar do nosso PP, do nosso progressista. Vamos marcar uma hora dessa para a gente fazer um ping-pong sobre a situação política do Brasil. Aqui tem muita história. Segurança agora. Segurança com responsabilidade é aqui. Acabamos de conversar com esse brilhante gestor, doutor delegado de polícia, hein? Doutor Rodrigo Sá, que já marcou, já colocou sua bandeira, seu nome. Vai existir um Detran antes e depois da gestão do doutor Rodrigo Sá. Eu sou Hilton Ferreira, esse é o nosso Segurança Agora. Quer aparecer? Faça bem feito. Você aparece, senão você vem para a bronca da semana. Fui.